Você mal sabe o nome do vinho, disse o milionário, alto o suficiente para que todos ouvissem. Mas foi a resposta da garçonete que fez o salão silenciar. E não foi apenas pela língua em que ela falou, foi pelo tom, pela elegância, pela ousadia que poucos ali seriam capazes de ter. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Ninguém esperava que aquela noite, marcada por contratos e taças caras, virasse o início de algo que dinheiro nenhum podia prever. O restaurante ficava nos Jardins, em São Paulo, e era conhecido por seu cardápio extenso, adega milionária e pelos clientes que pediam mais pela etiqueta do que pelo paladar. Na mesa central, o herdeiro da holding Alencar, Eduardo, brindava contratos recém-assinados com investidores estrangeiros. Não era um homem ruim, apenas acostumado a ser a estrela de qualquer lugar em que pisava. Rico desde sempre, bonito, carismático, mas intoxicado pelo próprio status. Após 2 taças de vinho branco, ele resolveu impressionar. Fez um gesto com os dedos e pediu o rótulo mais caro da casa, apenas para mostrar poder. Tragam o chateau mais antigo. Quero ver se é tudo isso que falam, disse com desdém. A garçonete designada para a mesa era Clara. Jovem, elegante sem esforço, com um ar sereno que contrastava com o ambiente. Ela aproximou-se com a garrafa e serviu com técnica precisa. Eduardo a observou. Não resistiu. Você mal sabe o nome do vinho que está servindo, né? O grupo riu. Eduardo se inclinou na cadeira como quem espera aplausos, mas o que ele recebeu foi um olhar firme que o desarmou por completo. Clara ajeitou a garrafa com delicadeza, olhou nos olhos dele e respondeu calmamente com a pronúncia perfeita. C'est un Château Margaux, 1996. Très rare, monsieur. Santé. Brindou sozinha. Depois, saiu com passos leves, sem olhar para trás. O silêncio que ficou na mesa era diferente de todos os brindes da noite, e naquele instante, algo dentro dele, que ele nem sabia que existia, começou a se mover. Eduardo ficou sentado por alguns segundos, segurando a taça sem saber o que fazer com ela. O vinho, que antes parecia símbolo de status, agora parecia um lembrete silencioso do ridículo. Ninguém comentou nada. Os amigos tentaram mudar de assunto, riram sem graça, falaram de negócios. Mas ele não ouvia. Só conseguia lembrar do som da voz dela, da segurança com que pronunciou cada palavra. Um francês impecável, fluido, sem esforço. E aquele olhar, firme, direto, quase desafiador. Ele não sabia explicar por que aquilo o afetava tanto. Não era só a resposta, era a forma como ela o enfrentou com tanta elegância. Ele estava acostumado a olhares de bajulação, de receio ou de interesse. Nunca de igualdade, muito menos de superioridade silenciosa. Aquela mulher que o calou com classe era uma incógnita. Não usava maquiagem pesada, não fazia questão de parecer sensual, mas havia algo nela que paralisava. Uma beleza que não se exibia, uma inteligência que não pedia licença. Naquela noite, ele deixou o restaurante mais cedo. Pediu o carro antes da sobremesa e dirigiu pelas ruas da cidade como se procurasse alguma resposta. Tinha tudo: fortuna, liberdade, mulheres interessadas, influência. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não tinha controle. Dormiu mal, acordou cedo, foi até o escritório sem vontade. No meio de uma reunião sobre ativos internacionais, pegou o celular e começou a pesquisar. Precisava saber quem era Clara. Não encontrou nada, nenhuma rede social, nenhum vestígio. Era como se ela existisse apenas naquele restaurante. No dia seguinte, voltou lá no horário do almoço, mas ela não estava. Voltou à noite, esperou. E então a viu, com o mesmo coque simples, o mesmo olhar sereno, levando pratos para a mesa do fundo. Ele não falou com ela.
Apenas observou de longe. Estava sem amigos, sem pose, vestindo jeans e camisa de linho, tentando não chamar atenção. E mesmo assim, ela o viu. Clara fingiu que não reconheceu, mas reconheceu. Na verdade, ela sabia exatamente quem ele era antes mesmo do episódio com o vinho. Seu rosto estampava capas de revistas de negócios. Era o queridinho da elite paulistana, um herdeiro que parecia gostar mais de aparecer do que de construir algo. E mesmo agora, com menos pompa, ele ainda carregava o mesmo brilho nos olhos. Brilho de quem sempre teve o mundo nas mãos. Ela se aproximou com o cardápio. Não havia ironia na voz, apenas neutralidade. Boa noite, senhor. Deseja o de sempre? Ele sorriu, meio sem jeito. Na verdade, ainda estou tentando descobrir qual é o meu de sempre. Ela anotou o pedido, virou-se para sair, mas ele a chamou de novo. Você estudou fora? Clara o olhou nos olhos, como quem mede cada intenção. Não, estudo aqui mesmo. Letras na USP. Eduardo assentiu, admirado. E o francês? Desde os 12, estudo sozinha desde então. Ela saiu e deixou ele mais curioso do que antes. Naquela noite não houve piada nem arrogância. Eduardo jantou em silêncio e saiu antes da sobremesa, como na noite anterior. Mas agora havia um plano. Ele voltaria. Não porque queria conquistá-la de imediato, mas porque queria entender o que havia naquela mulher que o fazia sentir, pequeno e encantado ao mesmo tempo. Enquanto isso, Clara comentava o mínimo com os colegas de trabalho. Não queria virar assunto. Sabia que ele voltaria. Homens como Eduardo não lidam bem com silêncios, mas ela também sabia se proteger. Já tinha visto gente poderosa usar charme para apagar limites, e ela não era ingênua. Estava ali para trabalhar, pagar a faculdade, cuidar da avó e seguir o próprio caminho. Na terceira noite ele apareceu de novo. Trouxe um livro. O Pequeno Príncipe, em francês. Um gesto quase infantil, mas sincero. Esperou ela sair do expediente e a abordou na calçada, com o livro nas mãos. Li quando era criança. Não entendi quase nada. Mas ontem reli um trecho e pensei em você. Ela arqueou a sobrancelha, surpresa. Em mim? A parte do aviador que encontra alguém em um planeta inesperado. Ela sorriu. E quem disse que eu sou do seu planeta? Ele riu. Ofereceu o livro. Ela aceitou, sem prometer mais nada. Foi embora andando, com a mochila nas costas e o livro apertado contra o peito. E naquele breve momento, no meio da noite paulistana, Eduardo percebeu que não havia como voltar atrás. Não se tratava de conquista, era algo mais difícil. Ele queria merecer aquele sorriso outra vez, e não fazia ideia de como faria isso. Na manhã seguinte, Eduardo chegou ao escritório antes de todos. Pela primeira vez em anos, não abriu os e-mails, nem pediu o relatório do mercado. Pegou uma folha em branco, uma caneta e tentou escrever algo. Qualquer coisa. Um bilhete, um convite, uma frase. Mas tudo parecia bobo demais. Amador demais. Ele, que sempre soube exatamente o que dizer em reuniões, agora se perdia em pensamentos sem rumo. As palavras travavam na garganta, como se fossem de um idioma que ele não dominava. Passou o dia inquieto, não conseguia se concentrar. Os números pareciam irrelevantes, os contratos distantes. Não era só a beleza dela, era algo mais profundo. Clara tinha um tipo de força que não se exibia, mas ocupava espaço. Um tipo de inteligência que fazia silêncio virar resposta. Ela não o tratava como um homem importante, e isso o atraía. Ela não queria saber da conta bancária, da coleção de carros ou da herança do pai, e isso doía mais do que ele gostaria de admitir. Ao final da tarde, saiu sem avisar ninguém. Pegou o carro e foi até a USP. Não sabia exatamente o que faria, só queria vê-la fora do restaurante, fora do ambiente que o separava dela. Ficou no estacionamento, observando os alunos saírem. Depois de 20 minutos,
a viu. Clara andava distraída, com fones nos ouvidos e um livro nas mãos. Ele não teve coragem de chamá-la. Apenas observou de longe, como um espectador que não pertence à peça. Voltou para casa com um incômodo novo. Pela primeira vez, se sentia pequeno dentro do próprio império. Seus luxos, suas conquistas, tudo parecia frágil diante da autonomia daquela mulher. No apartamento amplo e silencioso, abriu o vinho que costumava celebrar vitórias e dessa vez não brindou. Apenas bebeu devagar, lembrando da forma como ela disse santé, olhando nos olhos dele. Aquela palavra, dita com tanta precisão e leveza, era agora uma cicatriz discreta. Nos dias seguintes, continuou frequentando o restaurante, mas com discrição. Fazia questão de sentar em mesas que não fossem a dela. Não queria forçar nada, só queria estar por perto. Uma noite, ao vê-lo sentado sozinho, Clara se aproximou no final do turno. "Você sempre vem aqui agora?" "Talvez", respondeu ele, tentando parecer natural. "A comida ficou melhor." Ela sorriu. "Ou você ficou mais curioso?" Ficaram em silêncio por alguns segundos. O salão já estava vazio. A música ambiente era suave. Ele se levantou devagar. "Posso te levar até o ponto?" Ela hesitou. Depois assentiu com a cabeça. Andaram lado a lado pelas calçadas molhadas, sem dizer muita coisa. Quando chegaram, ela olhou para ele com um ar quase sereno. "Você não precisa me impressionar, Eduardo." Ele segurou o riso. "É que eu nem sei mais como se faz isso. Com alguém de verdade." Ela agradeceu pela companhia e subiu no ônibus, deixando-o parado na calçada, sozinho sob a luz fria do poste. Aquela noite teve gosto de derrota, mas também de um tipo estranho de esperança. Ele começava a entender que o que queria dela não era admiração, era permissão. Permissão para ser alguém diferente do que sempre foi. Clara, por outro lado, também estava em conflito. Não com Eduardo, mas consigo mesma. Não era comum para ela se deixar tocar por alguém tão distante da sua realidade. Já tinha se apaixonado antes. Já tinha se decepcionado também. Mas com ele havia algo diferente. Um esforço silencioso. Uma tentativa honesta de sair da bolha em que nasceu. E aquilo, apesar de perigoso, era bonito de ver. Na semana seguinte, ele não apareceu. Clara sentiu falta, embora não admitisse. Quando ele voltou, trazia outro livro nas mãos. Era um clássico da literatura francesa. "Prometo que não é cantada", disse ao entregar. "É só curiosidade mesmo." "Curiosidade ou admiração?" Ela perguntou com um leve sorriso. "Os dois, talvez. Ainda estou aprendendo a diferença." Dessa vez, ela aceitou ficar alguns minutos a mais depois do expediente. Sentaram-se do lado de fora do restaurante, perto do canteiro. Ela contou sobre a avó, sobre a infância no bairro do Belém, sobre os livros que lia no ônibus para passar o tempo. Ele contou sobre os pais ausentes, sobre os jantares silenciosos, sobre as festas onde ninguém dizia nada que importasse. Não houve beijos, nem toques. Apenas duas pessoas que, aos poucos, começavam a se ver de verdade. Eduardo saiu daquela noite com algo novo no peito. Algo que ele não podia comprar, nem acelerar. O silêncio dele, que antes era de poder, agora era de humildade. E talvez, pela primeira vez, esse silêncio fizesse sentido. Clara acordava todos os dias às 5:30 da manhã. Colocava água para ferver, preparava o café forte da avó, separava os livros e saía andando rápido até o metrô mais próximo. Seu trajeto incluía 2 trens, uma baldeação e quase 20 minutos de caminhada até a USP. No caminho, lia, sempre lia. Tinha aprendido a se desligar do barulho, dos vendedores ambulantes, das estações lotadas. Quando mergulhava nas palavras, não havia aperto que a incomodasse. Era o único luxo que permitia a si mesma. Tempo com os livros. Tinha 26 anos e já era fluente em 3 idiomas. Aprendeu francês com um professor voluntário de um projeto social, quando ainda estava no ensino médio.
Depois, aperfeiçoou sozinha, com vídeos, áudios e leituras incansáveis. O inglês veio no mesmo ritmo. O espanhol, por necessidade, para ajudar turistas em um hostel, onde trabalhou por um tempo. Clara nunca estudou fora, nunca teve intercâmbio, nem amigos no exterior. Tudo o que sabia vinha do esforço que poucos enxergavam. Enquanto os colegas falavam de viagens e programas culturais, ela trabalhava em 2 turnos para pagar a mensalidade da avó na farmácia do bairro. Moravam as duas numa casa simples, mas cheia de vida. A avó, Dona Nair, era costureira aposentada, doce e firme. Sempre incentivou Clara a estudar. O mundo pode tirar tudo de você, minha filha, menos o que carrega aqui dentro, dizia, apontando para a cabeça da neta. Clara cresceu ouvindo essas palavras e acreditou nelas com fé. Por isso, mesmo cansada, nunca cogitou desistir. Ela não se impressionava com riqueza. Sabia que o valor das pessoas estava no que diziam quando ninguém estava olhando. Por isso, Eduardo a surpreendia tanto. Ele tinha tudo para ser igual aos outros, bonito, rico, cheio de charme e tédio. Mas havia algo nele que a fazia hesitar, uma tristeza disfarçada no olhar, um desejo honesto de ouvir. Clara não sabia se podia confiar, mas também não conseguia ignorar. No restaurante, ela sempre manteve a postura, sabia separar o trabalho do resto. Mas quando ele aparecia, seu coração acelerava. Não pelo nome que ele carregava, mas pela forma como ele estava tentando. Não com presentes caros ou promessas vazias, mas com livros, com perguntas sinceras, com silêncios respeitosos. Certa noite, ao final do expediente, Eduardo a esperou na porta com 2 cafés em copos térmicos. Trouxe com leite como da última vez. Acertei? Ela aceitou com um sorriso contido. Sentaram no banco da praça em frente ao restaurante. A rua estava calma, iluminada pelos postes amarelados. "O que você procura, Eduardo?" Ela perguntou, sem rodeios. Ele demorou um pouco para responder. "Acho que eu não sei direito. Só sei que nunca fui tão curioso por alguém. Curioso ou interessado. Os 2, mas curioso primeiro, porque você é tudo o que não esperava encontrar." Ela o observou por um instante, depois desviou o olhar. "Eu já vi homens como você. Sabem dizer tudo o que uma mulher quer ouvir, mas não sabem ficar quando a realidade aparece." "Eu também já vi mulheres como você", respondeu ele sem ironia, "mas nunca conheci nenhuma. E queria conhecer." Ela respirou fundo. Queria acreditar, mas tinha medo. Medo de se iludir, de abrir uma porta que exigiria muito mais dela do que estava pronta para dar. "Você pode não perceber, Eduardo, mas sua vida e a minha seguem em velocidades muito diferentes. E não é só sobre dinheiro, é sobre o que nos moldou. E se eu quiser aprender a andar no seu ritmo?" Clara se levantou, agradeceu o café e despediu-se com um aceno. Uma caminhada não começa com pressa. Começa com passos pequenos. Eduardo ficou sentado por mais um tempo, segurando o copo ainda quente. Não sabia se aquilo era um talvez ou um não, mas pela primeira vez na vida estava disposto a descobrir sem exigir nada em troca. Voltou para casa em silêncio, com uma sensação estranha no peito. Um tipo de paz que ele não conhecia, como se finalmente tivesse parado de tentar vencer e começado a tentar merecer. Clara, por sua vez, chegou em casa e encontrou a avó sentada na varanda, costurando um vestido velho. Sentou-se ao lado dela, ainda com o café nas mãos. "O rapaz voltou", disse Dona Nair, sem tirar os olhos da agulha. Clara assentiu, sem surpresa. "Ele está tentando... E você? Tentando não me perder nesse caminho. Só se perde quem esquece de onde veio, minha filha. E você tem raízes fortes." Naquela noite, Clara não leu nada antes de dormir. Deitou-se olhando para o teto com o coração agitado. Talvez, pela primeira vez, tivesse vontade de construir um novo capítulo que não estivesse apenas nos livros.
E talvez, mesmo sem perceber, já tivesse começado a escrevê-lo. Nos dias que seguiram, Eduardo manteve a presença discreta no restaurante. Nunca exagerava, nunca forçava uma aproximação. Observava os horários de Clara, sentava-se em mesas afastadas, pedia pratos simples e, por vezes, nem jantava. Só ficava ali, lendo ou fingindo que lia, esperando uma oportunidade de vê-la. Às vezes, ela o notava de longe, fingia distração, mas o coração acelerava mesmo assim. Outras vezes, cruzavam olhares rápidos entre uma bandeja e outra, como se estivessem criando uma língua muda só deles. Eduardo, que nunca teve dificuldade em conquistar ninguém, estava agora num território completamente novo. Suas antigas estratégias, baseadas em charme e vantagens, pareciam absurdamente inúteis diante de Clara. Ele sabia que qualquer passo em falso o afastaria. Então caminhava em um terreno instável, tentando entender até onde podia ir, até onde ela permitiria que ele se aproximasse. Uma noite, ela teve uma folga inesperada. Sentou-se em uma cafeteria próxima para revisar alguns textos da faculdade e, para sua surpresa, Eduardo apareceu. Estava com roupas simples, um livro nas mãos e uma expressão cautelosa no rosto. "Posso sentar?" perguntou, apontando a cadeira à sua frente. "Já sentou outras vezes, só que do outro lado da cidade", respondeu ela com um leve sorriso. Ele sorriu de volta, sentou-se e abriu o livro. Era Clarice Lispector, em francês. "Tô tentando praticar, com dificuldade." "Vai conseguir", disse Clara, pegando o próprio livro de volta. Ficaram assim por um tempo lendo em silêncio. Depois conversaram sobre autores, sobre palavras difíceis de traduzir, sobre como algumas línguas guardam sentimentos que outras não conseguem expressar. Eduardo ouvia com atenção verdadeira, como se cada frase dela fosse uma nova peça de um quebra-cabeça que ele queria muito entender. Quando ela se levantou para ir embora, ele ofereceu carona. "Você está de carro?" perguntou surpresa. "Sim, mas se preferir, eu vou a pé com você até o metrô." Ela o encarou por alguns segundos. Não aceitou a carona, mas deixou que ele a acompanhasse até a estação. Caminharam em silêncio, vez ou outra, trocando comentários sobre o clima ou as luzes da cidade. Ao chegar na catraca, ela se virou e disse: "Você está tentando, mas não sei se sabe o que fazer com isso." "Com o quê? Com o que sente? Ou com o que acha que sente? E se eu estiver tentando descobrir? Então vá devagar. Não pise onde ainda não tem chão." Nos dias seguintes, Eduardo sumiu. Não por orgulho, mas porque começou a perceber que precisava dar um passo atrás. Começou a frequentar menos o restaurante e a mergulhar mais em si mesmo. Procurou antigos livros do pai, visitou um antigo professor de literatura da mãe, buscou entender mais do que palavras, tentou entender silêncio, pausa, espera. Tentou, pela primeira vez, construir algo sem a pressa de quem quer tudo agora. Clara notou a ausência. Uma parte dela sentiu alívio, como se tivesse recuperado o próprio espaço. Mas outra parte, aquela que havia começado a se abrir, sentiu um vazio estranho, como se o mundo tivesse voltado a ser só o que sempre foi. E, de certa forma, mais frio. Quase 2 semanas depois ele apareceu. Não no restaurante, na porta da faculdade. Esperou até o último horário e se aproximou segurando uma sacola. Trouxe empanadas, quentes, de verdade. "E se eu não quiser?" "Eu trouxe de queijo." "Sei que você não come carne." Ela cruzou os braços, tentando segurar o riso. "Você está se superando." "Na verdade, estou tropeçando bastante, mas estou de pé." Sentaram num banco próximo, dividindo a comida e os silêncios. Ele parecia diferente. Não mais ansioso, mas leve. Como alguém que entendeu que não precisava provar nada. "O que te fez voltar?" perguntou ela. A vontade de não ser mais o homem que só sabe pedir vinho caro sem saber o nome. Ela encarou os olhos dele, procurando vestígios de mentira. Não encontrou. Naquela noite,
Ela deixou que ele a acompanhasse até o portão de casa. Antes de entrar, virou-se e disse: Eu não sou fácil, Eduardo. Eu também não sou. Mas pela primeira vez, eu quero ser melhor. Ela assentiu com a cabeça. Isso não é romance. Ainda não, mas pode ser o começo de algo que valha a pena. O portão se fechou devagar. Eduardo ficou do lado de fora, parado, com as mãos nos bolsos e um sorriso discreto no rosto. Tropeçava, mas cada tropeço o deixava mais perto dela, e mais longe de tudo o que ele pensava ser antes de conhecê-la. Na semana seguinte, Clara notou que Eduardo estava mais ausente do que o normal. Não apareceu no restaurante, nem na porta da faculdade, nem na cafeteria onde ele às vezes surgia com alguma desculpa leve. Era estranho como o silêncio dele pesava mais do que a presença de outros. E por mais que ela tentasse manter o foco nas leituras, nas provas que se aproximavam e nas contas que precisava equilibrar, havia um espaço constante ocupando a cabeça dela, onde ele teimava em morar. Na sexta-feira à noite, enquanto organizava os talheres da última mesa do salão, ouviu o som de passos conhecidos se aproximando. Não precisava olhar para saber que era ele. Eduardo parou ao lado do balcão e aguardou com um sorriso contido. Nas mãos, segurava um envelope cor creme com o nome dela escrito à mão. Para você, disse, oferecendo com cuidado. Clara pegou com cautela, como quem não sabia se deveria aceitar ou recusar aquilo. O que é? Um convite. Mas você pode rasgar se quiser. Ela não rasgou. Esperou chegar em casa, subir as escadas silenciosas do sobrado e só então abriu o envelope. Dentro havia 2 ingressos para um recital de piano no Teatro São Pedro. Um programa formal, clássico, que ela sempre sonhou em assistir, mas nunca teve dinheiro ou tempo. No bilhete, ele escreveu com caligrafia incerta: Quero te mostrar um mundo que eu nunca enxerguei direito, e que talvez você já tenha visto mais do que eu. Clara ficou com o papel nas mãos por minutos. Lembrou das conversas, das tentativas dele, dos tropeços sinceros. Sabia que ele não estava tentando impressionar com luxo. Não era um convite para ostentar. Era quase um pedido de permissão. No dia seguinte, ela apareceu no restaurante antes do turno. Estava com jeans escuro, camisa leve e um olhar mais tranquilo. Caminhou até a mesa onde Eduardo a esperava e sentou-se diante dele, como quem diz sim, sem precisar dizer nada. No sábado à noite, ele foi buscá-la com o carro limpo e uma camisa azul marinho passada com cuidado. Chegou na hora certa, desceu do carro, tocou a campainha. Dona Nair, com seus olhos atentos, o recebeu na porta e o mediu dos pés à cabeça antes de sorrir. Se chegar com ela triste em casa, nem o sobrenome Alencar te salva. Sim, senhora, respondeu Eduardo sem ironia. Clara apareceu alguns minutos depois, com um vestido simples de tecido leve e um colar discreto no pescoço. Estava linda. Não como uma princesa de cinema, mas como alguém que carrega beleza sem esforço, como se a alma dela transbordasse por fora. Eduardo estendeu a mão. Ela aceitou. No carro, falaram pouco. A cidade passava pelas janelas como um filme calmo. Quando chegaram ao teatro, ele abriu a porta para ela e entraram juntos, lado a lado, sem pressa. Durante o recital, ela observava o pianista com olhos emocionados. Eduardo, ao lado, olhava para ela. Não com desejo ou vaidade, mas com admiração pura. Percebeu naquele instante que não era ele quem estava levando Clara a lugar algum. Era ela quem o conduzia, mesmo sem perceber, para dentro de uma vida mais real, mais densa, mais delicada. Quando a música terminou, eles ficaram sentados por alguns segundos, em silêncio. Clara segurava o programa dobrado no colo. Ele estendeu a mão devagar e tocou a dela com leveza. Na volta, pararam em uma padaria 24 horas no centro, comeram pão na chapa e dividiram um chocolate quente.
Riram de coisas simples, falaram sobre infância, sobre professores marcantes e livros que nunca terminaram de ler. Clara contou que seu sonho era traduzir poesia um dia, mas que às vezes sentia que viver a própria vida já era poético o suficiente. Eduardo contou que uma vez tentou compor uma música no piano do pai, mas foi interrompido por uma reunião de acionistas, aos 12 anos. Na porta de casa, os dois se olharam com mais tempo. A noite estava fria, mas o silêncio era quente entre eles. Eduardo hesitou, depois disse: "Obrigado por ter aceitado. Eu precisava muito disso." "Eu também", respondeu Clara, baixando os olhos por um segundo. Ele se aproximou sem pressa. O beijo não foi urgente, nem perfeito. Foi um toque leve, quase tímido, como tudo o que estavam construindo desde aquele dia no restaurante. Quando ela entrou, Dona Nair observava da janela sorrindo sozinha. Eduardo voltou para o carro com o peito leve. Não era um homem conquistador naquela noite. Era um homem que estava sendo conquistado pouco a pouco por alguém que não se deixava comprar. E essa era, de longe, a sensação mais rara que já conhecera. Na segunda-feira, Eduardo passou o dia inteiro pensando no recital. Não apenas no programa, nem nas músicas. Pensava em Clara sentada ao lado dele, com os olhos brilhando na penumbra do teatro, as mãos discretamente cruzadas no colo, e a forma como sorria quando o pianista deixava as notas suspensas no ar. Era como se tudo nela funcionasse em outra frequência. Uma frequência mais leve, mais lenta, mais cheia de força. Ele se sentia como alguém aprendendo a andar descalço depois de uma vida em sapatos apertados. Ainda assim, havia algo que começava a incomodar. Não em Clara, mas nele mesmo. Uma insegurança silenciosa que nunca tinha experimentado antes. Ela não era alguém que ele podia impressionar com presentes ou convites caros. Ela fazia perguntas que ninguém jamais fizera. Ela olhava nos olhos e via por dentro. E quanto mais ele se aproximava, mais se via exposto. Um homem que herdou tudo, mas sabia pouco sobre o que construir. Que aprendera cedo a lidar com números, contratos e imóveis, mas não com silêncio, tempo e fragilidade. Nas semanas que seguiram, continuaram se vendo com delicadeza. Um passeio na feira, uma conversa rápida depois da aula, uma visita inesperada com livros emprestados. Eduardo tentava não sufocar, não apressar. Sabia que se exigisse demais, perderia tudo. Clara, por sua vez, se deixava tocar aos poucos, mas ainda mantinha o controle. Sabia que não podia mergulhar de cabeça num mundo onde não havia chão firme. E conhecia bem demais a sensação de cair sozinha. Numa noite de sexta, ele a convidou para um jantar mais íntimo em seu apartamento. Não um jantar sofisticado, mas algo que ele mesmo queria preparar. Comprou ingredientes no mercadinho da esquina, pesquisou receitas simples, limpou cada canto da cozinha. Quando ela chegou, se surpreendeu com a falta de formalidade. Eduardo usava camiseta e avental. Havia bagunça no balcão e a mesa estava posta com guardanapos de papel. "Acho que o risoto virou uma sopa", confessou rindo. "Ainda bem que eu não vim pela comida", respondeu Clara, tirando o casaco. Jantaram entre erros e risos, lavaram a louça juntos e ouviram música baixa no sofá. Ela recostou a cabeça no ombro dele e, por um momento, Eduardo achou que o mundo podia ser só aquilo. Mas quando ele tentou falar sobre o que sentia, Clara se afastou devagar. "Você sabe que isso não vai ser fácil, né? Eu não quero que seja fácil. Eu só quero que seja verdadeiro. Você está acostumado com portas que se abrem com um empurrão. Mas eu sou uma porta que exige chave. E tempo. Eu tenho tempo, Clara. Tem paciência?" Ele não respondeu, porque ainda não tinha certeza. No dia seguinte, ela não respondeu suas mensagens. Disse que estava com provas e trabalhos, o que era verdade, mas também precisava de espaço. O coração dela já tinha cicatrizes demais para aceitar um romance mal costurado,
E por mais que Eduardo tivesse demonstrado esforço, ainda havia dentro dele o menino que queria tudo rápido, tudo agora. Ela precisava ver até onde ele aguentava caminhar com os próprios pés. Ele respeitou o silêncio, mas sentia a falta dela em cada coisa pequena. No livro que abriu e não terminou. No café que ficou frio porque se perdeu em lembranças. No sofá onde ainda havia o perfume do cabelo dela. Decidiu não insistir. Em vez disso, voltou a estudar francês, retomou o piano que estava empoeirado na sala e começou a escrever pequenos textos, anotações soltas, ideias que nunca teve coragem de colocar no papel. Pela primeira vez, começou a entender que amar alguém como Clara não era sobre conquistar, era sobre se construir. Clara, por outro lado, acompanhava tudo de longe. Sabia que ele não era mais o mesmo, sabia que estava mudando, mas também sabia que amar exigia algo mais fundo, consistência, e isso só o tempo revelaria. Na tarde de domingo, encontrou na mochila um bilhete que ele tinha deixado no livro que emprestara dias antes. Estava escrito à mão, com letra trêmula. Não quero que você caiba no meu mundo, quero aprender a viver no seu. Ela fechou os olhos e ficou um tempo em silêncio, segurando aquele papel com os dedos apertados. Talvez não fosse uma declaração grandiosa, mas era o gesto mais honesto que já tinha recebido. E naquele instante, mesmo sem ter certeza do que viria, soube que estava pronta para dar mais um passo, mesmo que com medo, mesmo que aos poucos, porque às vezes o amor não se trata de correr até o outro, mas de esperar que ele aprenda a caminhar ao seu lado. Naquela terça-feira chuvosa, Clara terminou o expediente mais cedo. O restaurante estava vazio e o gerente ofereceu folga parcial. Ela aceitou sem pensar muito, saiu com a mochila nas costas e caminhou até o ponto de ônibus com o capuz do casaco cobrindo o rosto. Mas no meio do caminho, algo a fez mudar de direção. Pegou outro ônibus, desceu algumas quadras depois e andou até uma portaria discreta, de fachada moderna, em uma rua calma dos jardins. O porteiro sorriu ao vê-la. Já a conhecia. Ele tá aí, sim. Subiu faz uns 10 minutos. Pode entrar. Ela subiu de elevador com o coração disparado, mas não havia angústia. Era coragem o que sentia. Uma certeza tranquila de que, depois de tanto esperar, era hora de deixar o tempo virar presença. Quando a porta do apartamento se abriu, Eduardo parecia surpreso. Estava de moletom, com um livro no colo e uma xícara nas mãos. Achei que você estivesse trabalhando hoje, disse ele, confuso. Saí antes e vim aqui porque queria te ver. Ele deu um passo para o lado, abrindo espaço. Quer chá? Quero vinho? Ele riu. Foi até a adega pequena que havia montado recentemente. Escolheu uma garrafa com calma e voltou segurando 2 taças. Clara observava o apartamento. Estava diferente, menos impessoal. Havia livros empilhados perto do sofá, anotações feitas à mão sobre a mesa de jantar, uma planta crescendo na varanda. Era como se aos poucos ele estivesse ocupando aquele espaço não com status, mas com vida real. Ele abriu o vinho com cuidado, serviu as 2 taças e ofereceu uma a ela. Clara ergueu a taça sem pressa. Olhou nos olhos dele com aquele mesmo olhar firme da primeira noite, só que agora mais doce. Santé, monsieur, disse com um meio sorriso. Eduardo sorriu de volta, lembrando de como aquela frase já o tinha desconcertado antes. Desta vez, eu sei o nome do vinho, respondeu. Mas não é isso que importa. Eu sei, brindaram. Não por luxo, não por celebração vazia, mas por tudo o que construíram com silêncio, paciência e tropeços. Sentaram-se no chão da sala, lado a lado, e falaram sobre a vida que sonhavam, não como 2 apaixonados em delírio, mas como 2 adultos que entenderam que amor não é promessa, é presença. Clara contou que recebeu uma proposta para estagiar em uma editora de livros traduzidos. Não era um salário grande, mas era um passo.
Eduardo falou sobre o desejo de largar parte dos compromissos herdados do pai e começar algo seu, talvez uma livraria, talvez uma escola de línguas. Pela primeira vez, sentia que poderia viver fora da sombra do sobrenome. Você me obrigou a me enxergar, ele disse olhando para ela com calma. Eu só não aceitei ser apagada. E por isso você me ensinou a acender. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. O mundo lá fora continuava o mesmo. Buzinas, trânsito, pressa. Mas ali dentro, naquela sala com cheiro de vinho e chuva, dois mundos tão diferentes haviam encontrado um ponto de encontro. Não era conto de fadas, não era filme, era amor nascido da escolha diária de permanecer, mesmo quando seria mais fácil ir embora. Mais tarde, Eduardo levou Clara até a varanda. A chuva tinha dado uma trégua e a cidade brilhava sob as luzes dos prédios. Ele apontou para o piano no canto da sala. Quer ouvir uma música? Você toca? Desde criança, mas sempre tive medo de errar. Toca para mim, mesmo com erro. Ele caminhou até o piano, sentou e começou a tocar. As mãos ainda hesitavam em alguns momentos, mas a melodia era sincera. Clara ficou encostada na porta da varanda, com a taça nas mãos, assistindo em silêncio. Não era a perfeição que a tocava, mas a entrega. O homem que um dia a ridicularizou com arrogância, agora se despia do orgulho nota por nota. Quando ele terminou, ela caminhou até ele e sentou ao lado. Não foi perfeito, disse ele rindo. Ainda bem, ela apoiou a mão sobre a dele. Eu também não sou, mas estou aqui. Os dois ficaram ali, lado a lado, com o piano fechado e a taça pela metade. Do lado de fora, a cidade seguia seu curso. Do lado de dentro, havia dois corações que, mesmo tão diferentes, tinham aprendido a caminhar no mesmo compasso. Não porque tudo deu certo rápido, mas porque eles escolheram ficar mesmo quando era difícil. E naquele brinde, sem plateia, sem testemunhas, Eduardo entendeu que amar Clara não era sobre vencê-la, mas sobre merecê-la. E ela, por fim, sentiu que podia confiar. Porque quando um homem troca o próprio trono por um chão compartilhado, é ali que começa o amor de verdade. Se histórias como a de Clara e Eduardo tocaram seu coração, imagine quantas outras ainda temos para te contar. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque às vezes tudo o que a gente precisa é de um bom motivo para acreditar de novo no amor.